qual é a diferença que tem desta massa aqui para esta aqui em relação ao desmoldante, em relação à farinha de trigo e a farinha de trigo e a margarina. Não tem nenhuma. Oi, pessoal! Hoje eu vou passar para vocês, para quem não tem como trabalhar com desmoldante, trabalhar com uma bucha de prato. Exatamente esta aqui. E o seu bolo de rolo sair perfeito. Vamos lá? E para você que já está aqui, dá um joinha para a Tia Lila, se inscreve no meu canal e comenta aí o que é que você está achando dos nossos conteúdos, das nossas aulas gratuitas aqui para vocês. Tem muita gente que faz assim, a massa só fica perfeita porque usa o desmoldante. Hoje eu vou explicar exatamente que não é por aí. Você tem uma massa perfeita, você tira a sua massa da forma, não significa que seja o desmoldante, tá? Eu vou ensinar para vocês, eu vou fazer com as duas técnicas hoje. Vou trabalhar com desmoldante e vou trabalhar também com a minha bucha de prato. Ela está nova, vou explicar exatamente como você vai trabalhar com ela, como você vai armazenar e ter um resultado perfeito, tá certo? Então vamos lá. Falando especialmente do desmoldante. Mesmo trabalhando com o desmoldante, ele é, sem dúvida nenhuma, uma facilidade, a praticidade para a gente trabalhar com ele. Eu gosto e eu trabalho com ele, tá? Vamos lá. Aqui, muita gente trabalha com desmoldante, mas coloca excesso de desmoldante. O que é um líquido, né, gente? Então tem que ter cautela também, certo? Quando você coloca muito desmoldante, quando você vem com a massa, o que é que acontece? Ela vai misturar a massa com desmoldante, com o líquido do desmoldante. E acaba que, quando assar a massa, ela vai realmente grudar. Então, para usar o desmoldante também precisa de técnica, precisa de um distanciamento e não pode colocar muito, certo? Então, vamos lá. Olha o que é que acontece trabalhando corretamente. Eu tenho que dar uma distância, tá? Da minha forma para o meu desmoldante. Eu não posso pegar o meu desmoldante e fazer aqui, ó. Eu não gosto de trabalhar com desmoldante na forma aqui, tá? Mais uma dica que eu gosto de fazer. Quando eu coloco trabalho com desmoldante, eu vou para minha pia e coloco o meu desmoldante lá. Porque a gente sabe que no que eu vou fazer aqui para vocês, ele vai espalhar aqui um pouco também. Então, quando for fazer isso, trabalha na pia, certo? Aqui eu vou dar a distância, certo? E aqui, ó, simplesmente isso. Pronto. Mais do que o suficiente para quê? Para minha massa ficar uniforme aqui, certo? Aqui eu vou deixar separada. E agora vamos para a nossa bucha de prato, que a gente chama. Primeira coisa que eu vou fazer, eu pego uma bucha nova, certo? Aqui, ó, novinha, acabei de... Eu vou partir no meio. Essa aqui eu já posso pegar um papel alumínio, alguma coisa e reservar para usar em outro momento. O que é que eu vou fazer com essa minha bucha aqui? Eu vou pegar a margarina, a mesma margarina que você está usando no bolo. Eu venho com ela aqui. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com pincel no bolo de rolo. Não gosto. Por quê? Dependendo do pincel, eu venho com a minha margarina e eu passo aqui, ó. Vou e volto, vou e volto. Dependendo de como for a espessura do pincel, no que eu vim e voltar, vai ter cantos que não vai pegar a margarina. Por isso, desde o começo, eu comecei com a margarina, mas com a margarina não, com o pincel, e eu tive essa dificuldade,
que ela saía, mas um local e outro, ela ficava um pouco grudada, tá certo? Então, sempre usei, gente, mas muitos anos mesmo, eu trabalhei com a bucha de prato. Coloquei minha margarina, o que é que eu venho aqui agora? Ó, eu venho no canto, ó, vou. Aqui, eu sei que não tem. Eu venho aqui novamente. Aqui tá faltando, certo? Ó. Vou virar. E aqui, ó, eu concluo. Vocês percebam que com a bucha, eu coloco margarina em todo canto, ó. Eu vejo aqui, tem um pouquinho, tá faltando. Ela está uniforme, certo? Aqui, ó. Eu vejo se tá faltando algum canto e, ó, novamente. Lembre-se que tem que colocar bastante nas laterais também, certo? Se você está gostando do nosso conteúdo aqui, ó, dá um like, compartilha, se inscreve aqui e ativa o sininho para vocês não perderem nada aqui do conteúdo. Temos conteúdo aqui toda quinta e domingo. Então, vamos voltar para o nosso conteúdo? Eu vim agora com a minha farinha de trigo, certo? Ó. Venho com a minha farinha de trigo e olha só. Aqui é muito importante que se tire o excesso, certo? Eu venho aqui, eu viro, tiro todo o excesso, eu posso até bater, ó, 2 vezes, para não ficar muita farinha de trigo aqui. O que é que acontece? Quando eu não tiro muita farinha de trigo, eu deixo com excesso, muitas vezes acontece de criar uma película na nossa massa e ela ficar grudada também, certo? Agora eu vou passar para vocês, nas 2 formas, tá? Com desmoldante e com margarina e farinha de trigo, com a nossa bucha. Para vocês verem que não todas as 2 vai dar certo quando a gente tirar a massa da forma, certo? Vamos lá. Já estou com a minha massa aqui pronta. Ó. Nossa massa já está pronta. Primeira, agora vamos para a nossa segunda massa. Segunda forma. Mesmo sistema, do mesmo jeito que eu fiz com o desmoldante,
a mesma coisa aqui também. Vamos lá. Vou colocar do lado esquerdo a forma que está com a farinha de trigo e a margarina e do lado direito a forma que está com desmoldante, certo? Pronto, vamos tirar as duas formas agora para ver a diferença. Está aqui as duas massas que fizemos tanto com desmoldante quanto a margarina e a farinha de trigo. Eu quero saber de vocês aí, qual é a que está com desmoldante e qual é a que está com a margarina e farinha de trigo? O que é que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Quero saber se vocês vão acertar, né? Eu coloquei do lado direito e do lado esquerdo antes, né? Mas não sei se eu coloquei aqui do mesmo jeito, não. Quero saber se vocês... Se é esta aqui ou se é esta aqui que é com desmoldante, tá? Sempre eu gosto de fazer isso aqui, independente e seja com desmoldante ou farinha de trigo. Tanto faz. Eu gosto de vir aqui, ó, e tirar as laterais, tá? Gosto de vir aqui, ó, tirar toda a lateral do... Só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Vamos lá. Olha aqui. Está pegando fogo. Olha esta massa aqui. Olha esta massa. Super quente. Caiu na minha mão. Veja só. Certo? E esta massa aqui. Veja só. Esta massa também. Super quente. Tá caindo por conta da luva. Todas duas, gente. Todas duas perfeitas. Aí eu pergunto a você. Qual é a diferença que tem desta massa aqui para esta aqui em relação ao desmoldante? Em relação à farinha de trigo e a farinha de trigo e a margarina. Não tem nenhuma. Isso aqui foi da luva. Então, gente, tá aqui para vocês entenderem que não é o desmoldante que faz a massa de tia Lila sair perfeita da massa, da forma. Não é. É o quê? É técnica de batimento. São métodos que nós desenvolvemos para que a massa fique perfeita. Então, tá aqui, ó. Então, você pode sim, e eu vou falar para vocês agora. Aqui está a massa com a bucha de prato, certo? Que nós acabamos de fazer. E aqui está a massa com... Vou fazer assim, né? Para ficar melhor. Aqui está a massa com a bucha e aqui está a massa com o desmoldante. Todas duas perfeitas. Todas duas perfeitas. Olha só. Tanto com desmoldante quanto com a bucha de prato. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês, porque tem muita gente que não tem como adquirir o desmoldante. E sem contar, gente, que o desmoldante ele é bem mais caro do que você trabalhar com a margarina na bucha. Então, as duas opções dá certo para vocês, tá? Espero que eu tenha ajudado. Fiquem aqui com a gente e comenta se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Dá um like aí para tia Lila e até a próxima.